live de lançamento maravilhosa. Pam, 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 pam. Será que a Tainá vai aparecer já agora? Onde está? Aí, hello, Tainá. Oi, Boa boa noite. noite. Boa noite. Deixa eu acenar aqui pro povo que tá entrando. Tudo bem por Tudo, aí? tudo, tudo bem, tudo na correria. Yes, com certeza. Gente, para quem não conhece, a Tainá, ela é da Tai Editora, certo? E a Tai Editora é uma editora que eu tenho um carinho muito grande. Eu vou pedir para a Tainá falar um pouquinho sobre o trabalho deles, mas a minha vida ela tem um divisor de águas assim muito grande entre antes e depois de Suspiria. Então, é um divisor assim muito claro e, e assim, é legal quando você vê editoras que têm essa coisa de, nossa, vamos sair um pouco do mainstream, vamos sair um pouco do básico, vamos trazer. Poxa, isso é uma coisa que eu acho o máximo, que é vamos trazer essa coisa latina, né? Vamos sair desse foco. E a Thay tem muito disso. Mas fala pra mim, Thay, como é que funciona a questão da editora, essa paixão de vocês pelo terror, por coisas diferentonas, autores diferentões? Explica aí pra gente. Então, para quem não conhece a Thay Editora, a gente está entrando agora nessa empreitada da literatura, de livros, mas a gente começou lá em 2018 os primeiros passinhos com história em quadrinhos. E desde o início eu uso uma expressão chute na porta. A gente já começou com um chute na porta, que foi a coleção Necron do italiano Magnus. Na verdade, o Rodrigo veio do cinema, eu venho do jornalismo, ambos passaram pela publicidade, cheguei a cursar letras. E, e a gente sentia, enquanto leitor, falta de alguns títulos, alguns de livros, de quadrinhos diferentes. A gente percebia o movimento do mercado, mais ou menos assim, descobrir um autor bombando em outro país, seja de quadrinhos, seja de livros, e trazia para cá e aí disseminava entre as outras editoras. E também, como eu vou te dizer, histórias mais. Não seria suaves, seriam mais comuns mesmo, que entrariam no. Palatáveis. Isso, É bem palatável bem isso. palatável. Tanto que no nosso site a gente deixa bem claro que a editora não é para todo mundo, que palatável é algo que não tem a ver com a nossa linha editorial. Por tudo que a gente já desbravou na Argentina, na Itália, que trouxe para cá, por exemplo, o Casador, que a gente trouxe da Argentina, ele é extremamente não É, palatável, é um lobo sem nenhum limites. limite. Eu tenho nenhum limite. Muita gente que me segue é maluca por quadrinhos. E assim, é uma recomendação que não dá para cansar de fazer, né? Se você gosta de Lobo, se você gosta de Hellboy, desses personagens que eles têm uma coisinha mais escrota, aí você tem que conhecer o Caçador. Porque assim, é tiro, porrada e bomba, é uma ode, sei lá, é como se o quadrinho fosse parte do cinema trash. É brilhante, eu recomendo Eu muito. acho que, inclusive, a expressão trash cabe pra gente em algumas questões da nossa linha editorial. Até o nosso slogan é para suprir suas necessidades literárias controversas. Mas desde o início a Exato. gente tinha essa demanda, essa vontade de publicar livros de horror. Na verdade, a gente queria publicar literatura, a gente não sabia exatamente que linha seguir, porque a gente conseguiu consolidar uma marca, um estilo que é muito real, muito verdadeiro, tanto meu quanto do Rodrigo. O Rodrigo é meu sócio, meu marido, então a gente queria passar essa verdade, tipo, do que a gente curte, também diversão.
quadrinhos e livros para te divertir, que tenham qualidade, óbvio, que vai ter história, o personagem que vai ali te pegar, mas que sejam diversão, que não é, tu vai pegar um livro, um quadrinho da tua editora para pensar, para refletir as mazelas da vida. Talvez tem muita, tu pode pensar muitas coisas, filosofar, mas a ideia é trazer diversão, desopilar o fígado aí da galera, é mais ou menos por aí. E eu acho que é um projeto que ele tem tudo para funcionar, porque assim, o, quando você começa a entender como que funciona a publicação de quadrinhos no Brasil, você vê que a gente começou com uma coisa muito boba, depois a gente começou a beber muito do mercado americano, e aí você percebe que chegou um momento que as editoras aqui no Brasil, de 2010, 2008 para cá, elas meio que tentaram comprovar que não quadrinho, entre aspas, é literatura. Uhum. E aí tem que ser cabeçudo, e aí tem que ser sério, e aí o quadrinho tem que ter 815 camadas, e é Jodorowsky, e dentro do quadrinho tem a borra, e tem a borra de café do seu tarô, e assim, é claro que todo mundo pode ler o que Claro, quiser, né? Mas todo o mercado, e a gente vê isso muito com rock, com metal, quanto mais vertentes da coisa você claro, tiver, melhor. é muito por Porque aí. aí você pode provar de tudo, não é isso? Eu vejo muito a leitura como a música. A gente também curte muito metal, é a nossa trilha sonora do dia a dia para dar conta da demanda de ter uma editora, de ter e ser uma editora independente. E eu vejo muito isso, degustar. Eu sinto às vezes que as pessoas estão desaprendendo a curtir. Até tu vai dar uma zapeada em qualquer streaming. É difícil a diversão que a gente tinha de produções dos anos 80 e 90. Sim, Descompromissada, concordo. a história pela história, vamos nos divertir, vamos criar uma coisa diferente, entretenimento, sem ter que levantar uma causa. Eu acho isso válido, eu consumo também esses materiais, mas eu vi uma baita carência no mercado de quem fosse topar essa peleia, que nem a gente diz aqui no Sul, comprar essa briga. Eu pensei assim, se a gente vai Sim, fazer, se a gente vai ir para essa empreitada, que seja algo diferente, fora da curva, que a gente curta, que saia mesmo da caixinha. Não me lembro qual é o comediante, acho que Maurício Meirelles, que ele diz do 1%. O Brasil é hum, gigantesco. Se eu fizer o que eu realmente gosto, o que eu realmente acredito, pelo menos 1% do Brasil também vai gostar das mesmas coisas que é, eu. Então, faz todo não é? sentido. Aí, a gente foi indo aos pouquinhos, passo de formiguinha, tem bastante gente curtindo as mesmas coisas que a gente. Acontece muito nas lives, começa a falar de quadrinhos, termina no meio falando de filme, de música. Isso tudo tá interligado, né? Claro. E assim, eu que sou majoritariamente do terror e escrevo sobre terror, eu estou totalmente acostumado com essa coisa de ser marginal. Então as pessoas olham, existe um Hum, desdém, existe uma distância, né? Você percebe isso em premiações, você percebe isso em livrarias, você percebe isso de modo geral. E é o que me faz gostar do terror ainda mais. Porque aí o terror ele vira uma Aham, brincadeira, ele vira uma válvula de escape, e você vê também o terror sendo produzido pela galera que também é marginal, concordo. né? Então, você tem todo esse movimento que pega quem é tatuado, pega quem tem uma cor de pele diferente, pega quem tem uma opção, pega quem tem diferenças ideológicas, pega todos esses grupos e vai marginalizando das formas mais horríveis que a gente vê acontecer há 4.000 anos. E eu acho muito interessante quando a gente tem movimentos que quebram isso e que valorizam o diferente. Eu acho que a gente só tem a ganhar
né? A gente só tem a ganhar com isso. E conectando isso com o tema da nossa live, existe um tipo de literatura que ela tem essa olhada que o pessoal meio que mede. Sabe quando você chega num lugar e o pessoal olha para você dos pés para a cabeça? Sim. Isso aconteceu por várias décadas. O terror é Concordo. libertador que enviaram aí pra gente. Concordo totalmente. Concordo totalmente. Só antes de eu voltar para o raciocínio que eu estava até comentando com, inclusive, a tradutora da obra que a gente vai falar agora, a Verena. Eu estava comentando com ela que eu estou viciado em documentário de opioide. Eu já passei E por essa fase. eles falam muito do opioide. E aí o opioide está envolvido naquela capinha Sim. do comprimido, né? E o terror é assim. Você pode colocar a capa do terror no luto, a capa do terror na maternidade, a capa do terror em lutas sociais, a capa do terror no preconceito, e você consegue abordar todos esses assuntos de uma maneira escrachada, de uma maneira divertida, de uma maneira brutal, né? Você pode ir, sei lá, do cinema do Reanimator até o horror mais elegante do Jordan Peele, da A24. Isso tudo é maravilhoso, né? É, essa coisa da olhada que eu te disse, né, que te medem quando você chega no lugar, isso acontecia muito com paperbacks, né? O paperback, para quem não sabe, é aquele livro da capa de papel, né? Paper é papel, back é a coluna do livro ali da encadernação, é o oposto do hardback, né, que é o livro com a capa dura, né, que depois virou hardcover. Então, os paperbacks, eles são quase que uma continuação com algumas décadas de distância dos pulps, né? A gente tem esse livro mais barato, a gente tem diversos autores, muitos deles usando pseudônimos, e a gente está tendo agora no Brasil a primeira tradução de um paperback from hell, né? Para quem não sabe, são os paperbacks do inferno. Existe um livro interessantíssimo que é do Grady Hendrix e do Will Erickson, que eles dão um panorama sobre o movimento dos paperbacks de terror nos anos 70 e 80, e eles elegem os favoritos deles e discutem, e o Ninho do Terror, que está saindo agora pela TAI Editora, que está no Catarse sendo financiado, ele é um deles. Aí, Thay, como que vocês chegaram nisso? Fala para mim, porque é uma trajetória maravilhosa. A gente passou por um Frankenstein meio erótico, Suspiria, que mistura terror e Perfeito, erotismo. E perfeito. ali no Suspiria eu acho que foi a transição, porque é uma história em quadrinhos, mas tem muito de literatura. O Luca Laca consegue trazer isso no Suspiria, ele criou todo um universo. E a gente estava desbravando para que linha a gente ia ir, e a gente nessa, algo que se conectasse com a gente. Há muito tempo, a gente já estava namorando, a gente conhecia o trabalho da Valancor de pesquisa na internet, o Rodrigo achou, me mostrou, eu surtei, mas muito tempo atrás, assim. E aí a gente não, agora a gente vai publicar livro. Ah, não deu, agora a gente vai publicar livro. Não, mas tem que ser livro de terror. E aí, pesquisa vai, pesquisa vem. Não, tem que ser com a Valancourt, tem que ser os paperbacks. Tem que começar com a cara, Caraca. com o punch da TAI Editora. E aí foi que começamos a entrar, a gente foi entrando em contato, essa parte de negociação quem faz é o Rodrigo, ele entrou em contato, a gente começou a negociar, e aí conseguimos os direitos de dois, a gente já tem direitos de dois, depois eu conto mais. E aí, inclusive, o Ninho do Terror, que até tu falou antes de usar pseudônimo, Gregory Douglas é pseudônimo do Eli Cantor. Então já Isso. começa por aí. E quando a gente leu, eu falei, meu Deus, isso é muito bom. A narrativa gráfica que ele consegue fazer, sério, se eu tinha algum resquício de medo ou pânico de barato, porque eu já tive. Só que eu morei num AP que tinha tanta barata que já ali já ficou um pouco. Agora ler essa nova fase do Ninho do Terror foi a gota d'água. Acabou. Pode cair chuva de barata que não tem problema. Foi uma união de fatores. O Ninho do Terror foi o primeiro da coleção Paperback From Hell. Até a nossa ideia,
o projeto não é publicar o Ninho do Terror apenas. É trazer mais títulos de paperbacks de horror, né? Paperbacks from Hell. A gente chamou de Coleção do Inferno, sendo esse o primeiro, o Ninho, The Nest, que a gente botou pro Ninho do Terror, porque tem o filme. Tem o filme também com a mesma história. Do... E a gente precisa disso. Não, não pode desculpa te interromper. interromper. E a gente precisa disso no Brasil. Sabe por quê? Porque a gente está tendo um movimento muito interessante de ampliação do horror. Então, boa noite, Darlan. Acabou de entrar, gente boa demais, escritor, inclusive. A gente está tendo um movimento muito interessante, Thay, porque há um tempo atrás, se você falasse em terror no Brasil, automaticamente todo mundo falava Stephen King. Você falava terror, Stephen King. Então era assim que funcionava, né? E tudo bem. O cara produz 5 livros por ano e é isso, e tem muita coisa boa. E aí algumas pessoas puxam mais pro clássico, vão para Edgar Allan Poe, vão para H.P. Lovecraft, e parece que o terror é isso, né? E aí a gente tem sorte das editoras estarem batalhando, e a gente está tendo o terror latino, a gente está tendo Mariana Henriques, a gente está tendo Mônica Corrêa, a gente está tendo autoras brilhantes que já saíram lá fora há um tempo e estão chegando agora no país, e eu acho que a gente precisa de mais, a gente precisa de mais diversidade para as pessoas entenderem que terror não é só um cara muito bom, mas que é obcecado pelo meme, que é o Stephen King. Então a gente precisa ir saindo disso, né? Estou perguntando aí se vai ter mais casador em breve. Olha aí, olha aí. A gente persegue o Jorge Lucas. E aí, assim, e eu acho incrível vocês estarem fazendo isso, porque a gente vai ter vozes diferentes, né? Eu falei da questão dos romances pulp, né? Para quem não sabe, Lovecraft, Robert E. Howard do Conan, Arthur Machen, eles eram todos escritores do movimento pulp. E esses escritores, eles eram caras muito cult, eles eram, muitos deles, alguns eram esquisitões, eles eram solitários, mas eles pesquisavam e eles faziam de tudo para que aquela escrita deles ali refletisse bem. Então, se o cara ia fazer um sci-fi, ele pesquisava. Se o cara ia falar sobre o Egito, ele pesquisava com as limitações que ele tinha na época, claro. E o Eli Cantor faz isso. Eu ia dizer isso agora. Pode falar. Assustador. Eu falei, Rodrigo, eu tô tendo um PhD de baratas. Eu nem sabia que barato tinha a ver com cupim, que era da mesma origem. Cuidado para não dar spoiler. E é viciante. A questão... Quando ele passa a fazer a narrativa dos ataques das baratas mutantes, eu sinto como se eu estivesse assistindo um filme. Ele é muito bom nessa questão. Exato. É muito bom e não fica cansativo. Não é uma narrativa cansativa. Ele consegue te envolver, consegue apresentar os personagens, conseguem apresentar personagens que convencem, que parecem reais mesmo. E voltando um pouquinho nessa questão que tu falou do horror, do terror, eu acho que tu vai entender uma coisa que eu vou falar. Basicamente, meu roupeiro todo é preto. Aí a gente fica envolvido com cultura, a gente tem um projeto que visa incentivar a leitura escrita para adolescentes em vulnerabilidade. Só um parênteses. E aí chega eu sempre na estileira, que nem diz o pessoal, e todas as vezes, todas, sem exceção, eu passei uns meses fazendo o trabalho desde os 12, e claro, ficam alguns até os 18. O estilo que eu conseguia, conversar com eles, falar a mesma língua que eles, era um horror, era o terror. E eu vejo essa dificuldade de algumas pessoas da literatura verem essa porta de entrada, verem a leitura de terror como essa porta de entrada. E isso também me motiva a trazer mais terror, procurar essas coisas diferentes. E quase como uma conexão de desajustados, achar mais desajustados como a gente por aí. Perfeito.
E é isso, porque essa coisa do outsider, essa coisa do terror ser visto como primo feio, que você não quer que desça para o jantar, né? É isso, é exatamente isso. E é por isso que eu acho que ele merece ser tão celebrado, porque se você parar para pensar nos últimos 50, 60 anos de literatura, o crescimento do horror foi absurdo. Absurdo. A gente tem quantos autores que a gente lê hoje em dia não beberam num cara como Lovecraft, que, nossa, dos anos 20, dos anos Sim. 30, né? E é impressionante a gente ver isso reverberar até hoje, a gente vê isso reverberar no cinema também. E puxando do cinema, eu fiz a análise do filme O Ninho, né? Tá lá no Baião da Caveira, já para preparar o pessoal para o que vem no livro. E eu garanto para vocês, gente, que o que a Thay comentou é verdade. Tanto a proficiência do autor em criar cenas grotescas, em usar o gore, em usar o conhecimento dele sobre as baratas para ampliar os ataques, é um negócio que vai explodindo. É, é uma, é uma subida muito sinistra que acontece tanto no filme quanto acontece no livro, e é muito legal quando você lê uma obra que você vai vendo ali um ataque, você vai vendo algo brutal e não para, não Não, não, diminui, o pé não não, não, volta. não O pé não volta. Tu volta. fica na expectativa. E isso é uma coisa que a gente também está indo atrás nos livros. É a questão de se surpreender. Quando a gente fala de mainstream, parece que tem uma receita do bolo, a jornada do herói, as bandeiras que as pessoas levantam. Eu defendo que possam ter bandeiras, mas não precisa ficar escancarada, que ela destrói o roteiro. Não há direção que Sim, salve. E isso sim, falando no cinema, eu sinto muita falta do trash, de sangue, de vísceras. Para mim isso é terapêutico. E eu sim, percebo isso nos paperbacks. Eu consumia os livros de banca. Vamos trazendo para o Brasil os livros de banca. Eu era a rata de biblioteca e rata da banca. Eu comecei com a coleção Vagalume a beber. E o horror, para mim, me identifica muito na questão de quase uma expansão da minha personalidade, porque eu acho o horror que a gente. O terror, ele é muito mais. Agora, voltando pro palatável, que é a vida real. sim, com E certeza, aí é com uma das certeza. formas que eu consigo me desligar. Sei lá, eu tô muito estressada, eu sei que se eu for ler, se eu for assistir algum filme, o terror vai ser o que vai conseguir me entreter no sentido de desligar a minha mente. Exato. Muita gente sente isso com filmes de ação, né? Filmes de ação dos Do... mais sessão da Sim, tarde. Muita gente sente isso com filmes trash, né? Que o cinema trash, eu tenho até um autor agora que eu não vou lembrar o nome, que ele fala: o cinema trash me salvou. Né? E ele depois virou diretor e tudo mais. Então é muito interessante quando a gente consegue dar vazão a tudo. Você pode ir para o mais cabeça, você pode ir para o que eles chamam hoje de pós-horror, né? Você pode mergulhar nisso, mas o fato da gente ter uma editora no país que está batalhando para trazer outra vertente, né? Mostrar para gente o terror trash, mostrar para gente olha aí, horror é terapêutico, concordo demais, é exato. muito. E, O e assim, Rodrigo é meu ó, marido, é o meu Tainá marido me Cálice também entregando. eu Ele amo. queria que eu maratonasse tudo a centopeia. O Rodrigo, E foi assim, eu tenho traumas brutais com baratas. E agora tá saindo uma coletânea chamada Insetos pela da Diário Macabro, que tem um Verena. conto meu, que é com Tem. baratas, Ah, que tem a Verena. E o ninho, ele foi parte da formação do meu trauma com baratas. Então, quando eu vi o filme, foi trauma. E aí, quando eu li o livro, eu acho que eu consegui ainda uns 6 paperbacks entre os anos 2005 e 2014, porque houve uma época, para quem está ouvindo a gente, não vai fazer ideia do que eu estou falando, mas houve uma época que o dólar era R$ 1. Era um para um. que Era um para um. saudade Foi a disso. época que eu mais comprei DVD.
Foi a época que eu mais comprei DVD e livro na minha vida. E, e era muito legal ter essa sensação. Ó, o Daniel falando ali do meu conto, um puta de um Melhor conto. Obrigado, elogio, Daniel. gente. Exato. E, e essa questão de você ter o Willie Cantor ou do Gregory A. Douglas trazendo esse animal real. Ele não tá, ele não tá brincando ali com o submundo, ele não tá brincando, não é o exorcista, é um negócio que tá na sua Uhum. casa, né? É um negócio que tá na sua casa. E assim, eu tenho uma surpresa aqui para quem tá na live. Já já a gente vai falar sobre a questão da tradução, mas eu tenho um trecho aqui que eu recebi da tradutora, já já a gente vai elogiar ela bem muito. Eu pedi para Maravilhosa. ela um trecho sem spoilers, para preparar quem vai ler essa obra maravilhosa. Então vou ler aqui para vocês, é bem pequenininho, olha só. Sentados no jipe, os dois pareciam figuras de cera mal feitas, saídas de um museu do terror. Os olhos do casal haviam desaparecido. Encaravam o xerife com órbitas vazias encharcadas de sangue. Tarbell viu que seus crânios estavam sendo devorados, até o último fragmento de músculo e carne, por 1000 insetos frenéticos. Pedaços de pele estremeciam, com nervos ainda pulsantes, como vermes se contorcendo sobre o branco imaculado dos crânios escalpelados. Então, isso é só um trecho, né, para vocês terem noção. A tradutora é a maravilhosa, incrível, absolutamente competente Verena Cavalcante. Para quem não sabe, ela também é escritora. Ela tem um livro, gente. Nossa, olha, o Inventário de Predadores Domésticos. Ele é incrível. Isso já tem que ficar claro, porque o Inventário ele é um livro que ele vai brincar com o terror, ele vai brincar com a sua infância, ele vai te deixar desconfortável, e a gente tem essa camada dos insetos envolvendo tudo e fechando com chave de ouro. Então eu acho, Tainá, que não tinha ninguém melhor para fazer essa tradução para vocês do que a Verena Cavalcante. Foi um acerto muito incrível. Sabe que a forma como foi acontecendo a criação e o surgimento desse projeto, dessa coleção do inferno, foi tão insana que eu pensei, seja como for, vai dar certo, eu vou fazer dar certo. Porque eu não conhecia ainda a Verena, e ela entrou em contato comigo, a gente começou a conversar e é tu. Porque eu não queria, eu queria alguém da literatura para traduzir os livros e ficar com a equipe dos quadrinhos para traduzir quadrinhos, porque tem nuances diferentes. E Sim. aí, quando eu comecei a conversar com a Verena e quando ela me trouxe a primeira, me deu a primeira tradução, eu falei, meu Deus, o que é isso? Como assim? Fui bater o texto ali. É muita competência numa pessoa só. Um tempo depois, a gente conversando e trocando ideia, o Ramiro Giroldo entrou em contato com a gente também, entrou em contato comigo e vai ter, ele entrou no projeto e vai ter também um pós-fácil dele, ele é do cinema de horror, tem filmes, da assim, tá conectando. E antes tu falou também do Brad Hendricks e do Will Erickson, daquele livro, a gente conseguiu o prefácio, o texto original dos dois, que vai estar no Ninho do Terror Perfeito. também. A gente achou fundamental que tivesse essa introdução deles, justamente porque é o primeiro livro. E aí a gente trouxe Para quem para cá também. Para quem não conhece, para quem não conhece que a Tainá está citando, o Grady Hendrix, ele é hoje tido como um dos grandes nomes do terror. Se você pensar hoje em literatura de terror atual, Grady Hendrix aparece. Ele tem O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, Horror Store, tem um maravilhoso que é Como Vender uma Casa Assombrada, How to Sell a Haunted House, tem o Final Girls, que é brilhante. O cara é um escritor fantástico. E tem o Will Erickson, que ele tem um blog que cataloga, tipifica, organiza tudo que você imaginar sobre terror em paperbacks. Então, assim, é Too Much Horror
Too Much Horror Paperbacks, alguma coisa assim. Já já eu digo o nome exato do blog dele. E os dois se juntaram para fazer esse livro, que saiu também pela Valancourt, né? E o nome do livro é Paperbacks from Hell. Sim, acompanha além do blog e do Instagram também. É muito bom. É quase um serviço de prestação pública, assim, um serviço público, porque traz muito livro, muita coisa, então tu fica naquela ânsia também de trazer mais material, dá vontade de trazer tudo, mas para isso, né, a gente precisa que o pessoal apoie o projeto, entre no projeto. Apoie. E como que tá? Pode falar. Não, é que eu já sabia que ia ter essa lentidão, vamos dizer assim, um passo mais devagar, porque a gente tem editora há bastante tempo, já publica, tem o nosso público, porém o nosso público é muito de história em quadrinhos. Uma pequena parte lê história em quadrinhos e livros. Então agora também a gente está numa empreitada paralela de se comunicar, de se fazer ser visto por um novo público também, que são os leitores. E leitores especificamente de terror, porque é por onde a gente quer seguir. Então também tem essa... Por isso que eu agradeço também estar aqui. A gente está já na última semana. Não sei por que eu resolvi pôr só 30 dias. Pessoa que... Ai, Deus, eu fico ansioso. Não, mas eu sei que vai bater. Tá aí em 60%? Não, quanto é que tá? Sim. Nem vi quanto é que tá, gente. Agora tá... Deixa eu abrir aqui. E tá em... Tá em 66%, um número maravilhoso. Adoro. 666, só falta um 6 ali. Exato. Então tá indo, tá andando, mas a gente precisa que ande mais e a tempo, porque a campanha é tudo ou nada. Então também, para quem tem essa desconfiança, deu tudo errado, não bateu a meta. O dinheiro volta automaticamente para a pessoa. E também tem essa questão que ainda, óbvio, né? Ainda não, mas tem muitos leitores que não conhecem o Catarse, não conhecem a plataforma de financiamento coletivo. E ela é muito importante para nós e para muitas outras editoras independentes, artistas independentes, porque é uma forma de viabilizar projetos como esse aqui no Brasil. Porque aí também a gente tem uma noção também de tiragem. De quanto vai fazer nessa primeira tiragem, essas questões assim. Alguém perguntou aqui, tá, e você não acha que lançar duas campanhas, uma de HQ e outra de livro de terror, não seria melhor focar em uma? Vocês lançaram duas campanhas juntas? Sim, a gente tem duas campanhas. Uma é do Ninho do Terror e a outra é Crônicas do Tempo Médio, que é uma ficção científica incrível, argentina. Que é do Juan Zanotto. Zanotto e do Muito Emílio bom. Baltar. Muito Estes bom. estavam no Mestres da Aventura e Ficção, que entrou na lista de vários melhores do ano, que tinha também o Juan Jiménez, que a gente brincou, que é o Emílio dos Juans. Só isso. A gente dá uma pisadinha ali no mais firme de vez em quando, mas acontece que essa pergunta entra muito no que eu acabei de dizer da questão de públicos. São públicos diferentes. São públicos diferentes. Exatamente. E aí a gente vamos encarar e vamos fazer. Exato. E assim, eu acho louvável. E também é o primeiro passo para vocês estarem começando essa divisão, né? Porque claro que muita gente vai estar ali no meiozinho, vai ser fã de quadrinhos e de literatura, que é o meu caso, mas você vai conseguir atingindo esses grupos com o tempo, né? E muita gente, eu vi isso com a campanha do Dossiê Macabro Insetos, muita gente pergunta, mas quando que chega o meu livro? Muita gente pergunta, mas e se a campanha não der certo? Então, eu acho que o principal
é que qualquer pessoa que tenha dúvida, você pode perguntar ao Google, se você não tiver ninguém por perto, mas caso você assista essa live, o projeto, se financiado, ele vai para a gráfica normal, você recebe o projeto junto com todas as recompensas. É importante avisar que se o projeto for ganhando grana, ele vai desbloqueando recompensas que todo mundo vai ganhando. Então isso é muito legal, porque imagina, a Thay coloca lá, marca a página, coloca chaveiro, coloca camiseta, e quanto mais grana o projeto for tendo, mais as pessoas que apoiaram vão recebendo essas recompensas. E elas vão atingindo um certo número ali de apoiadores, dependendo da modalidade que você apoiou, né? E o fato de que é totalmente seguro. O Catarse é um site gigante que já financiou campanhas milionárias. Não precisa ter receio. Eu lembro de pessoas ano passado em outras campanhas, Fernando, mas você divulgou isso no Instagram, eu posso usar o meu cartão? Claro, você pode usar boleto também. Então não se aperreiem com a plataforma. Também, qualquer dúvida também. Quem está seguro, agora totalmente seguro. E não conhece a Tá Editora, é canal direto. Quê? É canal direto comigo. Tem qualquer dúvida, só conversar que a gente responde, mostra como funciona. E também a gente tem a loja da Thay, que é o nosso e-commerce, que tem todos os nossos títulos, ficam ali disponíveis. E também vai depois ali. E outra coisa, para organizar a casa, ali no próprio projeto no Catarse, tu vai colocar, pode botar Ninho ali no Catarse, ou Catarse/Oninho, tu vai encontrar, tem o cronograma. Esse mês a gente já está finalizando a tradução, a Verena, e ela já vem, a tradução com copydesk já preparada, a gente está batendo o texto, fazendo tudo isso. Então tem o cronograma certinho, bem organizado, para não dar ruim. E como a gente é leitor, como eu sou leitora, a gente pensa em cada uma das partes, cada uma das experiências. Então, até a questão da embalagem, como vai muito bem protegido para chegar inteirinho. E também uma questão visual, para as pessoas terem uma ideia, o Nest é formatinho aqui Pocket, tá? O original. Como a gente é editor independente, se eu fosse fazer esse tamanho, a gente fez alguns estudos, não valeria tanto a pena para o leitor. Eu não conseguiria competir com preço. Então, na verdade, eu tenho uma folha aqui que dá mais ou menos a diferença que vai ficar, que é 14 por 21. Isso. Porque esse formato pequeno do paperback, ele é um formato classicamente americano, né? Então, existem vários autores que eles publicam nesse tamaninho, né? Então, a gente vai ter, na verdade, o livro padrão brasileiro, ele é um pouquinho maior, né? Ele vai ficando um pouquinho maior quando você compara com os paperbacks. E era juntar muita coisa, né? Já tem uma ressalva com horror. Aí eu lanço um pocket, eu lanço o formato na França, na Europa também. LP. O pessoal vai ficar LP. Bukowski, esse é Bukowski. Bukowski, entendeu? Sensacional. É o novo do Bukowski. Toda a prateleira tem o Bukowski. Exato. Da LP. E também, como a gente sabe que não consegue equiparar o valor em dólar com o Brasil aqui, a gente pensou o mais econômico possível, mas que tivesse durabilidade. E que não fosse, né, que a gente brinca, que solta a página, não dura muito, ele é coladinho. Nossa, exato. Então, Quem não teve a oportunidade de ler esse paperback americano não tem noção de como a qualidade é baixinha. Né? O paperback americano é bem baixinha a qualidade, bem molinho. Isso, bem molinho. Eu confesso que até eu gosto de ler, mas realmente não dura muito. Não tem orelha. Tem orelha. Eu acho que a orelha, além de estética, ela ajuda para não dar a dobrinha, não lasca a laminação. Isso. E outra coisa que eu tô chata, né? E daí, os livros vão ter páginas amarelinhas. Isso. Eu me incomodo muito com aquela página branca gritando nos meus olhos. Então, sim. E o Rodrigo é
foi de papel jornal. Ele é se o nosso quadrinho, se a gente tivesse tiragem, porque tem que ser uma tiragem muito absurda, a gente Eu, tem quadrinhos de eu papel mexe jornal. muito comigo. Mexe muito comigo, que a primeira coisa que vem na minha cabeça são as minhas espadas selvagens. E mexe muito comigo essa questão do papel jornal, não vamos nem falar disso. É, mas quem quiser medidas exatas, o livro vai ser Isso, 14 por 21. Ele vai ser brochura com orelhas, miolo em papel amarelinho, mais de 300 mais de páginas, 300 né? páginas. Só a tradução já passou de 300 páginas, só o livro mesmo, daí tem os extras, porque daí tem as introduções americanas, tem o texto do Ramiro, então muita coisa ali, e aí vai ficar robusto, mas vai ficar gostoso, porque a gente pensa também na parte gráfica, mas não com uma gourmetização exacerbada, porque também Sim, uh, tem muito material também saindo em capa dura. E o bolso do pessoal, né, tá ficando apertado. claro, Então a gente pensou nisso também. claro. Vamos começar com uma coleção o mais econômica que a gente consegue, sendo uma editora independente pela tiragem, mas nada nos impede depois de lançar livros. Rodrigo, para de falar besteira! Ai, meu Deus! Não, e assim, e assim, ele tá. É difícil discordar, mas vamos focar aqui. E o mais interessante, tá, é que algumas pessoas. Assim, eu acho muito legal você ter os livros do jeito que você quiser e você pode ter volumes Uhum. imensos, por motivos de pesquisa. Eu tive que comprar edições, por exemplo, do Lovecraft, que são muito grandes. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Por motivos de pesquisa, eu tive que adquirir coisas assim, que é um Lovecraft Annotated. Então, gente, não é prático. Isso você lê em casa com almofada, entendeu? Então, quando você para pensar num livro de 14 por 21, capa mole, você lê em qualquer canto. Você Leva leva ele com muito mais tranquilidade, ele pesa muito menos. Ele pesa muito menos. Isso ajuda no final, ajuda até a questão de comercialização dessa própria obra e dos correios. E uma coisa que as pessoas têm que entender é que a gente está no momento também de disseminação. A gente quer que o livro saia, a gente quer que o livro voe, que nem barata. Quando barata te ataca, que você fica desesperado, a corre rápido. meta é que. Exato. A meta é que o livro vá, que ele seja prático, que você leve ele para todo canto, que você leia. Né? Tem um escritor americano, que eu não vou lembrar o nome agora, que ele tem um texto lindo. Depois procurem que está assistindo a gente. O nome do texto é The Pleasure of Books. E ele explica o prazer de ter livros. Em um parágrafo lá ele fala que o livro, você tem que tratar ele com a intimidade que nem você trata pessoas que você ama. Então ele tem que ficar aberto na sua mesa de cabeça para baixo. E você tem que poder levar ele para qualquer canto. Você tem que deixar ele exposto ali na sua estante. Então, eu acho que você ter um tipo de literatura, um gênero como horror, que é algo que já é nichado e que não é tão gourmetizado, você já ter esse nicho e você ter um formato mais econômico, viável, e que ainda assim o negócio vai ficar super bonito, porque se você abrir a campanha no Catarse e você ver a capa, meu Isso é Deus, outra coisa. é aquele A verde. gente tá indo atrás para trazer a capa original, papel amarelinho, para Nossa. ter a questão da experiência do antigo. Que o Rodrigo e eu, a gente também Sim, tem isso. Gosta de DVD, gosta de ouvir disco, gosta de ouvir CD. A questão do palpável, de ter aquela experiência. Aquilo que eu falei antes da experiência, é isso. Eu acho que passou aqui antes, perguntou, mas a capa dura no terror tá com tudo. Justamente, tem vários fazendo isso. Tem, exato. tá Tá bom. bom, tem várias grandes, bem maiores que nós, fazendo isso. Então, peraí, será que eu vou conseguir competir? Tem espaço? Vamos ir por outro caminho que tem a ver mais com o conceito, a ideia dessa experiência de ser vintage, de ter essa questão nostálgica. Porque são dos anos 70, 80 ali, alguma coisa do Exato. 90, o papel amarelinho, a capa cartão.
Antigamente, livro capa dura era aqueles clássicos que a gente encontrava na biblioteca e que tu não encontrava para comprar, era muito raro. Sai, Exato, sai. exato. Desculpa, meu gato. Eu tenho saudade, por exemplo. Não, tudo bem. Eu tive que trancar porque eu tenho Eita! 6. Eu tenho saudade, por exemplo, de coisas básicas, como você segurar o livro, dividir ele ali no meio com seu dedo, e aquilo não matar a sua mão, não deixar o seu braço Sim, porque completamente cansa o dolorido, pulso, tu né? falha na cama. Pequenos detalhes, Eu, né? eu São sinto pequenos dó de detalhes. carregar o livro capa dura, é mais pesado. O frete é mais caro. Então, são várias coisas, mas eu acho que também é uma questão de todos os detalhes que a gente pensou dessa experiência. Então, a arte do Ninho, ela é a original que a gente trouxe para ter essa experiência toda inteira. E a mesma coisa Exato. vai acontecer com o próximo. Gourmetiza sim, gente. Umas ilustras com lesminhas lindas no meio do livro. Tá, não, pera, isso vai ter a parte de design, vai ter Ó, livro, vai ter isso, umas isso. gosminhas. Não, não, ele não. Sempre tem algum Não, mimo, né? a gente não ia conter e deixar ele lisinho assim sem nada, não. Calma, muita Não, calma nessa. a própria orelha, né? A própria orelha que você falou já é uma inovação em cima do formato original do A paperback, né? ideia é Isso ter já essa é uma. experiência vintage, mas a gente está publicando ele agora e a gente gosta de trabalhar Sim. a questão do design também. Eu curto, parece que hoje em dia eu abro o livro assim que tem só ele. Tá faltando alguma coisa, alguma arte, alguma coisinha. Ou Isso. sabe, Isso. uma ideia agora, bem louca. Sabe aqueles livros, eu esqueci o nome, que tu abre e vai formando castelinho e coisa, vou fazer isso no meio e Isso, sai uma barata exato. na cara. Pop-up books. Isso, nossa, fantástico. O Rodrigo disse ali que poderia ir com baratas de verdade, Nossa! excelente. E como ele deve vir embalado em papelão, né? Barata já gosta de papelão. É excelente, excelente. É uma combinação maravilhosa. Para quem não sabe, esse livro, ele é de 1980. Então, a nostalgia combina totalmente com ele, né? Porque quando vocês forem ler a história, vocês não vão ter uma história ali que os personagens estão com celulares, com smartphones, eles estão sendo comidos por baratas porque eles estão no TikTok, né? Você vai ter uma história ambientada nos anos 80, então combina muito a gente ter essa estética mais vintage, essa estética mais nostálgica, até com a própria história, né? O filme, ele é de 88, eu recomendo Vale a demais, pena. demais, demais. São efeitos práticos. Depois, quem puder, lê o meu texto lá no Insta sobre o filme. Tem um monte de bizarrice. Os caras trabalharam com baratas de verdade sem saber trabalhar. Compraram 2.000 baratas. Ficou barata morando no set de filmagem, gente, por décadas. Em outros filmes, as baratas apareciam. Então, um negócio desse é maravilhoso. É maravilhoso. E a gente vai ter, recapitulando para quem chegou agora, a gente vai ter o prefácio original, né, tanto do Will Erickson quanto do Grady Hendrix, que a Thay comentou, e a gente também tem um pós-fácil do Ramiro Giroldo, né, lá da UFMS. Isso. E a tradução é da Verena Cavalcante. Verena Cavalcante. Da Maravilhoso. Verena Cavalcante. Maravilhoso. E também, Maravilha. no projeto, para quem curtir, a gente fez coisas que a gente gosta. Tem ali o postal com sanguinho, para que tem, eu sei que quem gosta de colecionar tem a bolsa de algodão ali bonitona. Isso, tem camiseta ali bem meiga. Também Sim. é 100% algodão, é estampa de serigrafia, tudo feito com o pessoal aqui da região, artesanal e fica lindona. E beleza, vai que acabe tudo e não bata Acabe acabe tudo, tudo, é é ótimo. ótimo. E não bata a meta. Vou fazer de novo e aí a gente faz com o próximo livro já junto, que já está sendo traduzido Perfeito, também. perfeito. Perfeito. E eu recomendo muito, galera, que vocês apoiem. Vocês vão ter acesso a terror trash de primeiríssima qualidade, uma vibe pulp, uma vibe nostálgica, muito horror, gore, né? E é um livro que te prende do começo ao fim,
você tem essa pequena ilha fictícia, você tem experimentos, você tem o vilanesco laboratório privado. Então, tem muitas coisas interessantes, dá muito pano para manga. É, o Jaime Azevedo comentou, né? O Catarse como plataforma está devagar, talvez porque a gente tenha vários Uhum. projetos, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente tem vários produtos, mas a gente tem que focar no nicho do horror e a gente tem que focar em divulgar o Sim. máximo possível, né? Spread the word, espalhar a palavra do mesmo jeito que a gente espalha, que as baratas se espalham. A gente tem que espalhar isso aí. O, Nomeia um QR Code, a pessoa acessa e é o som de um grito. Perfeito. Ou o som das baratas. Sabe aquele farfalhar sei, quando tem muita barata sei, eu junta? Perfeito. conheço no AP que a gente morava, tinha, elas moravam todas dentro de uma porta. Era uma família inteira, de tudo quanto é tamanho. Vocês não estão Ah, entendendo. Deus. Aí o primeiro livro que a pessoa publica realizando o sonho é o quê? Baratas mutantes, Ai, ai. assassinas, que comem até os ossos. Meu Deus. Não. Não é assim. Não. Vamos com calma, né? Vamos com calma. Então, Thay, você quer deixar mais algum recado pro Quero. pessoal? Quer falar sobre projetos futuros? Qual o futuro aí para nós? Não assistam filme antes de ler o Ah, livro, não, é vocês que serão enganados. Boa é dica. importante, é importante. Gostei, dessa eu gostei. Ele tá fazendo cara de se achar. Boa dica. O recado final, quero agradecer, porque assim como o pessoal que já conhece a gente, quem não conhece tá abraçando a causa, que nem tu, tá entrando junto, tá curtindo. É muito bom achar pessoas que nem nós Precisamos. pelo Brasil. E já tô Precisamos. aqui, ó, em mãos com o segundo. Já Ai, meu temos o Deus do céu. segundo. E ele é incrível Ai, também. E eu fiquei muito feliz que é uma escritora mulher de horror, trash. Ah! É que eu tô meio empolgada, não repare. Mas é que é sério, é o melhor. Vocês vão surtar com esse aqui também. E logo, logo ele já vai estar disponível para pré-venda também. e assim, é importante, só um Uhum. último comentário rápido. Vários paperbacks vocês vão ter autores homens, assim como na época dos pulps vocês tinham vários autores homens, né? Mas quando vocês lerem When Darkness Takes Us, da Elizabeth, você vai ver ela, Loves Us, você vai ver ela escrevendo personagens mulheres. Então, assim, a gente vai ter assim, camadas bem interessantes ali da terceira onda do movimento feminista. Enfim, depois eu faço uma postagem sobre isso pro povo. Mas é muito interessante. É horror de ótima qualidade. Não é aquele horror que você tem personagens femininas e tem um disfarce ali, Uhum. uma camada de patriarcado. Eu brinco muitas vezes com o pessoal, não sei o que, o exorcista. Eu digo certo, mas lembre que no exorcista todo mundo fala que a menina tá possuída porque ela não tem pai. Não tem uma pessoa As naquele maldito filme que pergunta do pai dela. luzes, E ela ainda é salva por dois dois caras. homens. Não podia ser só um, tinha que ser dois. Né? E aí você vai ter a Elizabeth tratando mãe e filha frente a um horror Só uma monstruoso. observação. A gente já tá vendo para comprar a arte original da artista, a gente conseguiu. E Uau, essa fonte massa. a gente contratou um outro artista para fazer a versão em português com o mesmo desenho. Feito à Perfeito. mão para dar essa experiência nostálgica aí para os nossos leitores. Exato, eu concordo aí. Biblioteca de Pandora falou, é muito importante ter no horror uma escritora Sim. mulher. Nossas referências são em quase totalidade masculinas. Eu concordo demais. A gente conversou muito sobre isso na entrevista com a Verena Cavalcante e com a Larissa Prado, que são duas monstros do horror brasileiro. E a gente vê que é muito difícil porque até as editoras mesmo, quando você vai perceber o catálogo da editora, ou você vai conversar com a pessoa que representa a editora, e você tem ali um exército só do terror basicão, mainstream, patriarcal, e é legal quando a gente vai Eu saindo disso, sei, porque o imagina, horror ele é uma voz editora muito... mulher no universo de quadrinhos até agora. Exato!
Exato. Eu não quero nem pensar as porradas e o que você já sofreu na sua pele, Tainá, porque Sabe, deve ter sido assim, é que eu não sei, eu desligo, sabe? Eu perfeito. Perfeito. desligo e vai. E faz o que você ia fazer. A Exato. minha resposta é a ação. É por Exatamente. aí. Exatamente. Que é o que a gente precisa. É por isso que a gente precisa valorizar editoras assim, é por isso que a gente precisa valorizar projetos assim e trazer cada vez mais, né? Vozes femininas no horror, horror trash, diferentes tipos de horror e diferentes formatos. Eu acho isso essencial. Gente, foi um prazer estar com todo mundo que está aqui. Thay, foi muito Massa, legal conversar com você, demais, poder ter esse papo maravilhoso, que seja o primeiro de com certeza. muitos. E assim que o Ninho estiver aí por entre nós, eu coloco lá também na página do Baião, sem spoilers, para a galera ver que é um soco de horror perfeito na cara da gente. Eu recomendo muito. Ok, Ok? tchau, Tchau, gente. tchau. E um abraço, boa noite, bom carnaval. Se assustem aí Muito. nesse carnaval. Tchau, tchau, Tchau. gente. Bye, bye.